Queridos graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um vídeo, né? Dessa vez para o projeto Bons Frutos. E esse vídeo ele é o terceiro episódio da série Virtudes, né? Essa série ela trata do fruto do Espírito e todas as suas 9 manifestações, vamos dizer assim, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a paz, né? E para basear, para estruturar esse assunto, vamos usar, claro, a palavra de Deus, né? Mas será que é possível ter paz nesse mundo tão caótico, nesse mundo tão politizado, né? Vamos tratar desse assunto, né? E esse assunto hoje, para você poder entender ele bem, né? Vamos aqui por partes. A primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma conceituada nesse assunto, né? Então, o que é paz à luz da Bíblia? Jesus, no livro de João escreve uma biografia de Jesus, e em determinado momento Jesus diz assim: deixo-vos a minha paz eu vos dou. E eu não dou como o mundo a dá, né? A minha paz não é a mesma paz do mundo, é uma paz diferente. E que paz será que é essa, né? Às vezes nós encontramos amigos, pessoas que eles dizem assim: eu vou para o interior, eu vou para uma floresta, eu vou fazer um yoga, uma meditação, vou fazer alguma coisa, vou sair um pouco da cidade porque eu quero encontrar paz, né? Eu quero um lugar bem calmo para mim ficar, para mim encontrar paz. Outros dizem assim: eu gosto de rock, eu gosto de escutar rock porque ouvindo rock eu tenho paz. Outros dizem que querem escutar a Enya, porque eu vou ouvir Enya e aí eu vou ter paz, aquela música que é calma, né? Então, que paz é essa que Cristo está dizendo aqui, né? Que paz é essa que o apóstolo Paulo, quando escreve lá aos irmãos da Galácia, ele está se referindo, né? E aí eu vou contar uma história para vocês, né? Essa história começa lá no Éden, porque quando Deus fez o homem, ele soprou, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e ele soprou no homem o Espírito, o homem se tornou alma vivente, e esse homem, ele vivia em comunhão com Deus. Deus era um, vamos dizer assim, né? Ele tinha comunhão com Deus, Adão e Eva, eles tinham paz. Porque uma das consequências, das manifestações desse fruto chamado paz, né? dessa manifestação que é a paz no fruto do Espírito, é você ter comunhão com Deus. E, consequentemente, se você tiver comunhão com Deus, você vai ter comunhão com o seu próximo, né? Então eles tinham comunhão com Deus. Porém, em determinado momento, o homem desobedeceu a Deus, pecou e ele se tornou inimigo de Deus. Se tornou escravo do pecado, né? E isso tirou a paz. A paz saiu do ambiente terreno, né? Daquele jardim do Éden, ele foi fechado. Eles não puderam entrar lá mais. E eles perderam a paz. Então vem tudo isso que nós conhecemos hoje: a violência, a traição, o medo, a mentira, o assassinato, todas essas coisas que nós conhecemos hoje. E isso a história vai contando, que foi andando, né, essa história. E nós temos 2 camaradas principais no Antigo Testamento, que é Davi e Salomão, que eles conseguiram essa paz política, dar uma paz ali para aquele povo, mas foi uma paz política, porque eles venceram todos que estavam guerreando contra eles, criaram um reinado muito forte, e isso não durou muito tempo. Então, passado aí mais alguns 300 anos, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, Isaías, ele profetiza, e ele diz que a virgem daria um filho, né? E esse filho se chamaria Emanuel, que é Deus conosco, e ele teria um nome que seria o Príncipe da Paz. Deus forte, conselheiro, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Então o povo de Israel ficou bem animado com essa notícia,
né, e ficou aguardando quem era essa pessoa. Miqueias também, no capítulo 5, no versículo 22, né? Miqueias capítulo 5, deixa eu pegar aqui, Miqueias capítulo 5, versículo do 2 ao 5, ele também trata desse assunto e ele diz que o Senhor seria a paz de Israel. E nós vemos que Mateus, Lucas, Marcos e João registram esse nascimento de Cristo. E Cristo veio, viveu, né? Os anjos anunciam aos pastores, né, que paz na terra, chegou a paz, todos estavam esperando a paz, aquela paz política, porque ele veio como Messias, né? Mas não era essa paz. Então, que paz é essa que Jesus vinha dar, né? Que paz era essa? E aí Jesus chama os seus discípulos antes de morrer, antes de ser crucificado, e ele diz, eu dou a minha paz para vocês. Mas quando ele está falando isso, ele num trecho onde ele começa a falar do Consolador, do Espírito Santo. Então, que paz é essa? Como que era isso, né? E Jesus é morto, ele é crucificado, ele ressuscita e vai para o céu, né? E aí, quando Cristo vai para o céu, os discípulos começam a pregar sobre Cristo. Eles recebem o Espírito Santo, recebem esse poder, essa virtude, né? Essa manifestação de Deus através do Espírito Santo. E Paulo, Pedro, Tiago, eles começam a explicar que paz é essa, né? E essa paz, esse é o segundo ponto aqui mais importante desse vídeo, que você precisa entender. Como obter a paz? Como que eu consigo ter a paz? Então, para nós termos a paz, nós precisávamos voltar em comunhão com Deus. Porque Adão perdeu essa comunhão. Você lembra da história? Adão perdeu isso, né? Perdeu essa comunhão. E como voltar com essa comunhão? Então, Cristo, ele morre por nós, para perdoar os nossos pecados. Então ele morreu na cruz, um Deus inocente, ele se manifestou em carne e morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Já viu aquela situação quando fala assim que você deita no travesseiro e dorme, aquele sono tranquilo, quando você não tem nada na sua mente para deixar você preocupado, para deixar você triste, abatido, angustiado? Então Cristo conquistou essa paz para nós na cruz do Calvário. Ele morreu para perdoar os meus pecados. Uma vez que eu sou perdoado dos meus pecados, aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, e nesse capítulo ele discorre, mostrando que Cristo morreu por nós e nos justificou diante de Deus. Então eu volto a ter comunhão com Deus. Como isso funciona? Eu me arrependo dos meus pecados. Eu acredito na morte de Cristo, arrependo dos meus pecados e eu recebo perdão. Quando eu recebo perdão, eu tenho a paz de Deus, porque eu volto a ter comunhão com Deus. Então, Paulo explicou isso aos Romanos no capítulo 5, e em Efésios também, capítulo 2, você vai ler um trecho sobre esse sentimento. Então a paz ela não é afetada por coisas externas. Aquele ladrão, ele estava na cruz, ele estava sendo crucificado junto com Cristo, mas no momento que Cristo perdoou ele, ele teve paz. Aquela mulher adúltera que foi pega em adultério e iam apedrejar ela, Jesus disse, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai em paz, né? E isso é a paz que Deus nos dá. Só que para nós continuarmos com essa paz, você vai ler em João capítulo 15, onde Cristo diz que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas, os galhos, né? Se nós estivermos em Cristo, nós começamos a dar frutos. Nós começamos a dar fruto, o fruto do Espírito. E esse fruto é paz, é alegria, amor, longanimidade, benignidade, temperança. Todos esses frutos que esse projeto está explicando para você. Então, Cristo é o caminho. Aceite a Cristo, que Ele quer te dar